Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite estarmos aqui na sua casa. Ó Deus, nesse momento, eu quero te pedir, Senhor, pelo teu servo, que vai trazer, Senhor Deus, o teu recado para os nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos verdadeiramente receber aquilo, Senhor, que tu tens a falar nesta noite. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, a vida do teu servo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Pode ficar assentado, mais atento à palavra do Senhor. Amém? Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Esta semana eu estava refletindo na palavra, e aí fiz aquela perguntinha que às vezes a gente faz para Deus, né? Meu Deus, por que a minha casa? E Deus disse que ia responder na palavra. E essa palavra a gente vai compartilhar juntos, amém? Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Deus mesmo disse: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém? Meus irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que uma das marcas registradas do nosso Deus é cuidar do seu povo. Lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 13 e 14, quando Israel estava sendo perseguido por Faraó e o seu exército, Moisés diz assim para o povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A gente vê aqui Israel fugindo. Eu gosto sempre desse texto pelo seguinte, que para Israel parecia que não tinha solução, não é verdade? Porque o que é que tinha ali? Atrás iam o faraó e o seu exército, nas laterais era só deserto, e à frente o mar. O que fazer, não é verdade? Então, humanamente natural, eles temeram, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Aparentemente parece que não havia solução, mas foi só o povo marchar e o mar se abriu. Quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, uma das marcas registradas do nosso Deus, como Moisés disse aqui ao povo, uma das marcas registradas do nosso Deus para nós é: não temais, não temas. Quando a gente olha a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver estas promessas de Deus para o seu povo. Por exemplo, em Gênesis no capítulo 15, versículo 1, Deus diz assim: não temas, eu sou o teu escudo. Gênesis 15, 1. Quando Deus fala aqui, Ele está falando sobre a questão da proteção. A proteção de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, diz que nós temos, na armadura de Deus, nós temos que ter o escudo da fé. O escudo da fé. O que era esse escudo? Era uma chapa de metal, não é isso? Com as alças por detrás.
onde o guerreiro segurava, a gente vê muito no filme, né? O guerreiro segura com o braço assim, para se defender contra as espadas, contra as setas e por aí vai. Deus, ele usa o escudo como uma figura de proteção que ele proporciona ao crente. A Bíblia diz que Deus é um escudo. Está lá no Salmo 18, versículo 2, Deuteronômio 33, versículo 29. A palavra de Deus, ela é um escudo. Lá em Salmo 18, 39 fala, 91, versículo 4. No Salmo 18, versículo 35 diz que a salvação é um escudo. Então, no escudo do crente, a alça, ela é a fé. E assim como o guerreiro, ele levanta esse escudo para frente, para a sua defesa, nós também nos defendemos colocando pela fé, preste bem atenção, o nosso Deus, a sua palavra e a sua salvação na nossa frente. E assim, pela fé, como diz 1 João 5,4, nós venceremos o mundo. Lá em Gênesis no capítulo 26, versículo 24, Deus continua dizendo: não temas, eu sou contigo. E aqui não é mais sobre proteção, mas sobre companhia. Companhia. Uma das promessas mais confortadoras que Deus dá aos seus servos é a companhia dele. Eu lembro que lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 1 ao 3, quando Israel rapidamente se esqueceu de Deus, Moisés passou 40 dias na presença de Deus, o povo ficou só, e Israel rapidamente se esqueceu de Deus, fizeram um bezerro de ouro, dizendo que esse bezerro de ouro era que tinha os libertado da escravidão. E naquela situação toda, o final é bem frustrante, porque Deus diz assim: olha, eu não vou mais com este povo. Eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais com esse povo, porque esse povo tem um coração duro. E aí o povo chorou, Moisés intercedeu. Senhor, se tu não fores conosco, então não adianta. Então, grave bem, uma das coisas mais confortantes para nós, irmãos, é quando Deus diz assim: não temas, eu sou contigo. É companhia. Companhia. E às vezes, eu lanço aqui essa pergunta, né? Quantas situações difíceis nas nossas vidas, né? Mas podemos ter certeza de que Deus, ele está conosco. Lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: não temas e não te assustes. Aqui, a promessa de Deus, aqui em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21, já é ânimo na batalha. Meus irmãos, nós estamos numa guerra. Só que essa guerra, nós já sabemos que ela está vencida. A guerra já vencemos por Jesus. Mas nós sabemos que numa guerra existem vários frontes de batalhas. E muitos servos de Deus têm caído diante das batalhas. Então, quando Deus diz assim: olha, não temas e não te assustes, Deus está animando os seus servos para justamente isso. Nas batalhas do dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, Deus está conosco. E Ele nos anima. Lembra do Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E ainda em Gênesis, no capítulo 21, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: não temas, Deus ouviu a tua voz. Aqui já é resposta de oração. Olha só, irmãos, toda oração colocada diante de Deus, Ele sempre vai responder. E como nós temos aprendido, é sim ou não, ou espere, mas Deus
responde à oração dos seus servos. Não temas, Deus ouviu a tua voz. E Deus ouviu, no caso lá, Deus ouviu. Não é? Abraão, Sara já idosos, bem velhos, não? Mas Deus ouviu a oração e veio Isaac. No tempo de Deus, no kairós de Deus. Resposta de oração. Certo? Então, nesses momentos difíceis que passamos, Deus está respondendo às nossas orações. E, ainda falando sobre essa questão do não temos, que é a marca registrada de Deus em relação ao seu povo, lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 50, diz assim: não temas, crê somente. Existe um momento nas nossas vidas, mas nós temos que agir. Mas existe um momento nas nossas vidas que nós temos que somente esperar e crer no agir de Deus. Então, quando Deus diz assim, quando Jesus diz assim, não temas, crê somente, Ele está dizendo que o nosso último inimigo a ser vencido é a morte. Ele está dizendo que nós teremos vitória sobre a morte. E aí, sabendo, irmãos, de que o que nos espera no céu nos dá ânimo aqui na terra. Então, não temas, creia somente, é a palavra de Deus. E aí, quando a gente lê esse texto, que Deus mesmo diz, nunca os deixarei, jamais abandonarei, Hebreus 13, 5. Às vezes parece que Deus está distante, não é? Mas olha só, Deus, Ele é real, a despeito de como nós venhamos a nos sentir. Então, é fácil adorar a Deus, né? Quando tudo vai bem. É fácil, é maravilhoso, é perfeito. Mas é difícil adorar a Deus no meio da dor e do sofrimento, não é verdade? E aí, o que é que nós fazemos quando parece que Deus está a quilômetros de distância de nós? Como é que nós vamos dar graças a Deus durante uma provação? Como é que nós vamos manter a nossa confiança nele em meio às dificuldades e nos rendermos a ele durante um sofrimento? Difícil, hein? Porque é uma grande prova. Mas alguém já disse o seguinte: todo relacionamento, olha só, todo relacionamento ele passa por períodos de proximidade e distanciamento. No relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja o pêndulo alguma vez ele vai oscilar de um lado para outro. Existem períodos na nossa caminhada cristã que nós temos o sentimento de que Deus nos abandonou e nos esqueceu. Mas nós sabemos que isto não é verdade. Isso não é verdade. Mas às vezes a gente se sente assim. Grandes homens e mulheres de Deus inspiram-se assim, algumas vezes. Por exemplo, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele diz o seguinte: meu Deus, por que tu me rejeitaste? Por que tu me abandonaste? Por que estás tão longe de mim? Por que tu não ouves os meus gritos de angústia? É óbvio que Deus nunca abandonou Davi. Grave bem isso. E é óbvio também que Ele nunca nos abandona. Por mais que nós sintamos que parece que Deus está distante, mas só parece. Porque eu falei aqui que a marca registrada de Deus é não temas, porque Ele vai estar sempre conosco. Olha só. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece.
Você repreende o diabo, mas parece que isso não muda. Você faz exercícios espirituais, passa a madrugada orando, jejuando e por aí vai. Mas nada acontece. Seus amigos oram por você. Você confessa cada pecado que consegue imaginar, lembrar. Mas nada acontece. Aí você começa a se perguntar: até quando vai durar isso, meu pai? Dias, semanas, meses. Aí você tem a nítida impressão de que as suas orações não passam do teto. Aí você grita em desespero: meu Deus, qual é o problema? O que eu estou falando aqui é porque já aconteceu com todos nós aqui. Com todos nós. Alguém já se sentiu assim. Então, eu quero lhe dizer uma coisa: não há nada de errado com você. Trata-se apenas de uma parte normal da aprovação e do amadurecimento de nossa amizade, de nossa intimidade com Deus. É doloroso, é perturbador, é amedrontador às vezes. Ter conhecimento disso, sabe o que foi o que aconteceu com Jó? Ele teve esperança. Quando ele não conseguia sentir a presença de Deus. É um teste de fé tremendo que muitas vezes temos que enfrentar. E não tem nada a ver com pecado. É bem verdade que o pecado nos afasta da comunhão com Deus, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Será que você vai continuar amando, confiando, obedecendo e adorando a Deus mesmo diante de tanta dor? E quando eu falo em adorar aqui, irmãos, eu não estou falando numa questão de sensação, não. Eu estou falando de uma questão de reconhecimento, de entrega incondicional e total. Não é sensação, é entrega, é reconhecimento. Foi isso que aconteceu com Jó. Sabe o que aconteceu com Jó? Num dia ele perdeu tudo. Num dia ele perdeu tudo. Bens, riquezas, família, amigos, tudo. E durante 37 capítulos, Deus não falou com ele. Deus não disse nada. Então, como é que nós podemos louvar a Deus quando não compreendemos o que está acontecendo em nossas vidas e parece que Deus está em silêncio? Como permanecer em comunhão com Deus em meio a uma crise e sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus com os olhos cheios de lágrimas? É fazer como Jó fez. O que foi que Jó fez? Está lá no capítulo 1, versículo 21. Então, prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Olha só, igreja. É impossível acontecer qualquer mal àquele que pertence ao Senhor. É impossível. Olha só, as calamidades nada mais fazem do que encurtar a nossa caminhada para o prêmio. As dificuldades
Presta atenção. As dificuldades, elas são bênçãos. De uma forma oculta, mas são bênçãos. As perdas nos enriquecem. A doença é o próprio remédio. O desprezo do mundo é a nossa glória. A morte é o quê? A porta para o céu. O Salmo 91, ele é algo maravilhoso. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Porque esse Salmo, ele tem nome e ele tem endereço. Esse Salmo é para aquele que tem fé no Senhor e que vive em comunhão com o Senhor. E encontra no Senhor orientação e consolo. Esse salmo, ele nos mostra 4 figuras do lugar secreto de Deus. No versículo 2 diz aí que nosso Deus é o quê? É refúgio e fortaleza. Coisa maravilhosa. Nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, onde os inimigos da alma não podem prejudicar, e há a proteção do anjo do Senhor, como diz o Salmo 34, versículo 7. Outra figura desse lugar secreto está no versículo 4. Fala do ninho, versículo 4 aqui. Esse lugar secreto é um refúgio e fortaleza, mas também é um ninho. Se a gente pudesse visualizar, você já observou a galinha quando protege seus pintinhos? É desse jeito que Deus cuida de nós. Desse jeito. E ainda diz aí no versículo 4 que esse lugar secreto é um arsenal, onde a verdade é escudo. Somente os que permanecem em Jesus Cristo sabem manejar a espada do Espírito e, como disse, o escudo da fé. Ainda no versículo 9, versículo 10, esse lugar secreto também diz que é um lar, a tenda de Deus. A tenda de Deus. Isso a gente poderia ilustrar, por exemplo, o trabalhador que sai para o trabalho e no final do dia ele volta cansado para o seu lar. E ali no seu lar ele vai encontrar amor, consolo, descanso, conforto. Assim é o crente que volta ao esconderijo de Deus, ao lar, à tenda de Deus, vai encontrar em Deus consolo, conforto, proteção, segurança, amor, descanso. E esse salmo, além de mostrar essas 4 figuras como lugar secreto de Deus, refúgio e fortaleza, ninho, arsenal, tenda de Deus ou lar, ele também nos dá 4 promessas para que nós possamos nos refugiar em Deus. Versículo 10, essa parte inicial diz assim, olha, a promessa de Deus: nenhum mal lhe sucederá. Está bem no versículo 10. Nenhum mal nos sucederá. É promessa de Deus. Eu gosto muito daquele corinho rompendo em fé, né? Ele é bem engraçado quando ele diz assim: se diante de mim o mar não se abrir, o que é que Deus vai fazer? A gente vai andar por cima do mar. Andar sobre as águas. Quase parecido com Pedro, né? Só que a gente não vai afundar. Então, esta é uma promessa de Deus: nenhum mal nos sucederá. A tribulação não será um mal se nós a enfrentarmos com fé. Versículo 11 diz que
É outra promessa de Deus, os anjos os servirão. Se nós pudéssemos ver com olhos espirituais. Os anjos os servirão, nos servirão. Esse texto aqui, Satanás tentou distorcer ao tentar Jesus. Mas esses servos ministrantes, eles ainda prestam esse serviço. Outra promessa para os que se refugiam em Deus, que busca esses lugares secretos, é que vai encontrar graça protetora, como diz aí o versículo 12. Essa graça protetora, sabe o que é que significa, igreja? Você já parou para pensar? Você vai e volta para casa e nada te acontece? E parece que quando vai acontecer uma coisa, Deus providencia tudo? Essa graça protetora significa, irmãos, muitos perigos ocultos Deus vai desfazendo, que você não consegue nem perceber. Ele vai na frente. Ele vai na frente. Os perigos ocultos, Deus vai destruindo e o caminho vai ficando livre para você, que a gente nem consegue perceber. Essa é a graça protetora de Deus. Versículo 13 fala que essa promessa de Deus é comparada a uma fortaleza para pisar o quê? O leão e a cobra, a áspide. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Então, se esse é o Deus que cuida de nós, então nada abala a nossa fé. Nada abala a nossa fé. Então, olha só, repetindo, como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus está em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise e sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando os teus olhos estão cheios de lágrimas? Sabe o que a gente tem que fazer? Diante do que nós temos ouvido? Fale para Deus exatamente aquilo que você está sentindo. Diga a Deus exatamente como você se sente. Foi isso que Jó fez. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Ana fez. Parece até ser contraditório, não é? Confiar em Deus, mas se sentir destruído. Não. Na verdade, a fraqueza revela a profundidade da nossa fé. Porque quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Diz o apóstolo Paulo. Outra coisa que nós precisamos fazer é nos concentrarmos em Deus. E quando eu digo nos concentrarmos em Deus, é principalmente no quem é Deus, no que Ele é e não no que Ele faz. Porque muitas pessoas estão concentradas em Deus no que Ele faz e não no que Ele é. Nós não, nós temos que nos concentrar em quem é Deus, a sua natureza imutável, independentemente das circunstâncias, ou de como quer que nós estejamos sentindo. Nós temos que nos apegar ao caráter imutável de Deus. Deus é Deus. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele é fiel. E nunca vamos duvidar na escuridão do que Deus está nos dizendo na luz. Deus é Deus. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 ao 34. Jesus chega para Pedro e diz assim: olha, Pedro, tu vais entrar na peneira. Esse texto é maravilhoso. Pedro, tu vais entrar na peneira. Está em Lucas 22, versículo 31 ao 34. O que é a peneira? Para nós, igreja, peneira são as situações nos quais nós somos tentados, provados, testados.
São essas situações. A peneira, ela tem muitas caras. Como disse, tentações, circunstâncias difíceis, problemas de saúde, problema com familiares, problemas com amigos, problemas de emprego, desemprego, perdas que sofremos. O objetivo do inimigo, Satanás, era o quê? Era levar Pedro a fazer o quê? A desfalecer da fé. Mas Jesus já estava no controle da vida de Pedro. Foi a mesma coisa que Satanás tentou fazer com Jó. Mas Deus já estava no controle de todas as coisas. Isso é muitas vezes o que o inimigo tenta fazer com as nossas vidas. Mas Deus já está no controle de todas as coisas. Olha só. Nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus. Nada. Além do que, Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. E Ele não vai nos dar um fardo maior do que nós podemos suportar. É o que diz o Salmo 103, versículo 14, 1 Coríntios 10, 13. Então, se Ele nos deu esse fardo que nós carregamos hoje, é porque Ele acredita na nossa capacidade de vencer. Então, experimente acreditar em Deus cada vez mais e mais. Ora, mais. Se Deus acredita, quem é você para duvidar, né? Se Deus acredita em você, quem é você para duvidar? Vamos ser resilientes, não é? Resilientes. O que é um resiliente? É aquele que tem a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Agora olha só, povo de Deus. Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso ajudador, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, e é Ele quem vai nos ajudar a sermos resilientes. Não é qualquer profissional aí da vida, não. É Jesus. Que, aliás, Jesus é o maior psicólogo do mundo. Então, é Ele que vai nos ajudar. É Ele, é só Jesus, nosso intercessor, nossa rocha, nossa fortaleza. É Ele que vai nos tornar fortes e inabaláveis. Jesus Cristo, Ele não pediu para que Pedro não caísse na peneira. Jesus Cristo pediu para que Pedro não caísse da fé. Que é uma grande diferença. Pedro caiu na peneira, mas a fé dele ficou inabalável. Depois da experiência com Jesus, vejam só o homem Pedro que se tornou. Talvez você tenha estado na peneira, ou quem sabe vai estar na peneira. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Mas uma coisa que fique gravada. Jesus Cristo vai estar ajudando a sermos mais do que vencedores. Glória a Deus. Que Ele usa pessoas para nos ajudar a vencermos as batalhas contra os Golias da vida. Quem são os Golias das nossas vidas, irmãos? Os problemas, sejam eles quais forem. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 18. Aliás, capítulo 17. Versículo 8 ao 15. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 15. Eu quero ilustrar o que eu estou falando. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 15. Diz que os amalequitas pelejam contra os israelitas. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.
pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés, olha só, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro lado, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Vou ficar só até aqui. Só até aqui. O que é que esse texto aqui nos ensina, igreja? O que é que esse texto nos mostra aqui? Josué estava na batalha, lutando contra os amalequitas. Moisés, apoiado por Arão e Hur, estavam em oração. Então, o que nós precisamos aprender aqui é o seguinte, igreja: é que, unidos em Jesus Cristo, nós venceremos qualquer batalha. Nunca esqueça disso. Jesus Cristo, assim como ele intercedeu por Pedro, ele também está intercedendo por nós sempre, para que não venhamos a cair na fé. Jesus, ele pede para que nós continuemos confiando em Deus, mesmo em meio a lutas. Ele pede para que eu e você saibamos que mesmo que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele não nos abandona, porque Deus é Deus. Confie que Deus cumprirá as suas promessas. As circunstâncias, elas podem até dizer o contrário, mas apesar dos nossos sentimentos, nós vamos estar adorando a Deus de forma mais profunda. Ele vai estar recebendo a nossa adoração. E concluindo, lembra do que Deus já fez por você? Será que dá para você contar em alguns minutos? E mesmo que você diga, olha só, e mesmo que você depois de algum minuto você diga, Jesus Cristo nunca fez nada por mim. Deixa eu lhe dizer uma verdade, você está equivocado. Sabe por quê? Lembra da cruz? Lembra da cruz? Este é o maior motivo que nós temos para adorar a Deus. E somente isso já seria o suficiente para que nós nunca mais ficássemos perguntando certas coisas e continuarmos a sermos gratos a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Ministério Kairos.
Oi, som. Minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Glória a Deus.